Se você tem a sua Bíblia, quero pedir para você abrir em Provérbios, capítulo 30. E se você tiver interesse, fica com a Bíblia aberta aqui, vai ser proveitoso. Se não, você vai acompanhando na tela e a gente vai ler alguns versículos, não o capítulo inteiro. Então é Provérbios, capítulo de número 30. Provérbios 30, as palavras de Agur, verso de número 1. Vou fazer a leitura, então diz assim: São essas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado, sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência que um ser humano deve ter, nunca aprendi a ser sábio, e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele e quem é o filho dele? Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que o procuram, a sua própria proteção. Vamos no verso de número 15. Às vezes tem alguma palavra diferente ali, porque hoje eu estou usando outra versão que é melhor para entendimento desse texto. Provérbios 30, 15. A sanguessuga tem 2 filhas, e as 2 se chamam me dá, me dá. Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe quando ela fica velha, será comida por urubus ou terá os seus olhos arrancados pelos corvos. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender: a águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra caminho no mar e o amor entre um homem e uma mulher. Uma esposa infiel, ela age assim: ela comete adultério, toma um banho e depois diz: eu não fiz nada de errado. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo o que quer, a mulher de mau gênio que arranja casamento e a escrava que toma o lugar da sua senhora. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos: as formigas que são fracas, mas ajuntam a comida no verão, os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras, os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bando, e as lagartixas que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Há 4 seres vivos que, quando caminham, causam olhares de admiração: o leão, mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada, o bode, o galo, que anda de peito erguido, e um rei diante do povo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite vira manteiga, pancada no nariz faz sair sangue, provocar a raiva da briga. Inclina a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso pedido é que o Senhor possa falar conosco nesse dia. Ó Deus, a sua palavra ela é rica, ela é verdadeira, e eu te peço que ela penetre no fundo dos nossos corações, traga respostas, que o Senhor possa aquietar o nosso coração, arrancar as nossas ansiedades e as nossas preocupações, e mais uma vez nos mostrar que o Senhor está cuidando de tudo. Toda a nossa vida está nas tuas mãos e nós não precisamos temer nada. A sua palavra diz que o medo supõe castigo, mas nós temos a Deus que é amor, e estamos sendo aperfeiçoados neste amor que tem dia após dia gerado fé no nosso coração. Por isso nós não precisamos, ó Deus, ficar inquietos, oscilantes, desesperados. Nós podemos confiar em Ti e colocar todo o nosso desespero na Sua presença, para que o nosso coração se encha de paz. Nós temos um Pai, e é o Senhor, e nós confiamos em Ti. O Senhor nos dá orientações, assim como um pai
orienta o seu filho, assim como um pai ensina o seu filho, nós somos ensinados todos os dias pelo Senhor. E nós podemos, então, descansar. Por mais que às vezes pareça que nós não estamos fazendo tudo que podemos fazer, a verdade é que se o Senhor quiser que a gente faça algo a mais, o Senhor abre a nossa mente, os nossos olhos, para que a gente saiba o que fazer. Portanto, nos ajude a confiar, nos ajude a esperar tão somente no Senhor, porque certamente esperar no Senhor, ó Deus, é sinônimo de sabedoria e de bênção. Muito obrigado, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois, se puder, só traz uma água. Pessoal, esse texto aqui, ele é muito pouco pregado. Talvez você nunca viu alguém pregar nele, né? Eu não me recordo de ter visto alguém pregar esse texto, porque ele realmente ele é de difícil entendimento. Mas eu quero tirar aqui 5 princípios de Deus, 5 palavras que Deus tem para nós, para o nosso coração, tá? Ao contrário do que parece, esse texto não foi escrito por Salomão. Então, o livro de Provérbios não foi todo escrito por Salomão. O Provérbios 30 foi escrito por um homem chamado Agur. Ninguém sabe ao certo quem é esse homem, né? Alguns antigos, eles tentaram dizer que era Salomão, que de alguma forma tinha esse apelido, Agur, mas a forma de escrita é bem diferente da de Salomão. Então, se você pega os escritos de Salomão, a forma de se escrever é diferente, então não tem muita conexão, não dá para a gente, muito obrigado, Demetrios, não dá para a gente entender isso. Pois bem, mas ele fala coisas que são profundas para o nosso entendimento. E ele já começa Provérbios, lembrando que Provérbios é um livro para o dia a dia, né? Provérbios é conhecido como um livro de sabedoria prática. É um livro para a gente aplicar na nossa vida diariamente. Então, sempre que alguém, né, pergunta, que livro eu devo ler para aplicar no meu dia a dia? Provérbios. Esse é o livro para se aplicar no dia a dia. Então, Agur, que certamente era um homem importante, escreveu esse provérbio, e ele começa escrevendo de uma forma um pouco assustada, ou ele está assustado, e ao mesmo tempo ele está sendo muito sincero, porque ele diz: Deus não fala comigo, Deus não se manifesta para mim, eu não consigo entender Deus, não é? Eu não tenho a inteligência de um ser humano. É como se eu fosse um animal. Ele entra numa crise existencial. É como se ele começasse a pensar na grandeza de Deus, em tudo que Deus é, e ele começa a olhar para dentro de si mesmo e ele vê que ele não tem resposta sobre quem ele é, para onde ele vai, o que acontece depois da morte, como a gente pode planejar a nossa vida daqui a alguns anos, sendo que pode acontecer um acidente de percurso no meio do caminho. Então ele fica desesperado. E ele não sabe para onde olhar nesse momento. Tanto é que ele vai dizer o seguinte, aqui no verso número 2 e 3, ele vai dizer o seguinte: quem é que viu, né? Quem é que observou aquele que colocou a sua mão sobre as águas e fez das águas, colocou a sua mão como um pano nas águas, ou que delimitou, né, as águas, colocou limite nos mares para as águas não avançarem mais? Quem foi esse que fez tamanha coisa, né? E ele vai começar a dizer, então, quem pegou o vento nas mãos, as suas mãos em coisas tão grandiosas? Ele está realmente numa crise existencial. Às vezes a gente entra na nossa vida nessas questões, sabe? Às vezes uma pessoa que chega na meia-idade começa a entrar em crise existencial, porque o tempo está passando, e às vezes a pessoa acha que não cumpriu tudo que tinha para cumprir, não viveu ainda tudo que tinha para viver. Alguns que estão saindo da adolescência e indo para a juventude se sentem fracos porque não estão conseguindo se desenvolver nos estudos. Alguns que estão na faixa dos 30 e poucos anos, né, entram em crises existenciais porque não conseguem juntar dinheiro suficiente para fazer com que a sua vida possa andar, possa comprar uma casa, de alguma forma se preparar para o futuro. Então, a nossa vida, na verdade, é cheia de momentos onde nós entramos em crise, onde nós começamos a fazer perguntas a nós mesmos, né, e a Deus, nós que somos cristãos. E foi o que aconteceu com ele.
A saída que ele achou nesse momento foi entender que Deus poderia falar com ele através da observação dele à natureza. Aí a gente tem que entender uma coisa. Quando eu olho a natureza, não é tudo ali que me dá uma resposta, não é tudo ali que tem um princípio. Porque a natureza também caiu no pecado. Quando o pecado entrou na terra, a natureza também sofreu com esse pecado. Então, por exemplo, tem animais que comem seus próprios filhotes. E não é por isso que a gente vai pegar um princípio daí, né? E outras coisas nesse sentido. Então, ele vai olhar para a natureza e ele vai tirar alguns princípios importantes. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, o primeiro princípio para a gente tirar quando você entrar em crise e começar a ficar cheio de perguntas, lembre, outras pessoas também entraram em crise. Outros cristãos, muito antes de você, como aqui nas Escrituras, também chegaram nessas questões. E a verdade é que quando o ser humano entra nesse processo de autorreflexão, ele mostra a sabedoria. Quem ainda não enfrentou um processo desse de autoquestionamento, né, na verdade, pouco ainda aprendeu com os desafios da vida e até com os seus próprios erros. Porque a verdade é que quando a gente para reavaliar nossa vida, recalcular rotas, nós estamos então permitindo que a sabedoria de Deus desça sobre nós. E a Bíblia diz que Deus dá sabedoria de graça, é só pedir, né? Então isso aqui é algo maravilhoso. O texto é bem claro, Tiago 1, verso 5. Pede sabedoria, eu te dou de graça. Deus dizendo ali. Então sabedoria é uma coisa fundamental que a gente tem que ter, e Provérbios fala de sabedoria o tempo inteiro, e a gente tem que pedir isso para Deus. Então, sempre que você entrar em questionamentos, lembra, é um momento muito importante, não é, que pode mudar a sua vida de maneira completa. E ele vai dizer o seguinte, ao mesmo tempo que ele entra em questionamento, ele não nega a grandeza de Deus, porque ele diz, tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos nós, os que procuram a sua proteção. Então, por mais que ele não esteja entendendo as situações, ele sabe que Deus é verdadeiro e que Deus está protegendo ele, mesmo naquela situação de caos, né? Ele está em caos racionalmente, ele está em caos, né, diante dele, ele não está vendo saída, ele não está diante de um momento bom na vida dele. Essa é a situação, essa é a realidade de Agur quando ele escreve esse texto. Então, eu e você precisamos entender isso. Olha, Deus continua sendo Deus quando a gente não entende nada. Tem uma frase que diz assim, que o segredo da verdadeira espiritualidade é você continuar crendo quando você não vê nada, quando você não ouve nada, quando você não sente nada, quando você não sabe nada. Porque a fé é você continuar crendo sem ver, né? E a Bíblia diz que quem se aproxima de Deus tem que se aproximar com fé para ser recompensado por Ele. Então a nossa fé é testada nesses momentos em que os questionamentos aparecem. Então, lembre que todo terreno de caos é um terreno fértil e apropriado para que milagres possam acontecer, certo? Antes de milagres acontecerem, momentos de caos, momentos de incerteza, momentos de dúvidas aparecem. É por isso que o milagre vem, certo? O milagre ele vem justamente para ser esse extraordinário que quebra esse padrão árido, esse padrão complicado, esse padrão, né, que está tudo seco, e Deus vem e faz. Então, não despreze esses momentos. A maioria das pessoas, na verdade, elas saem da posição justamente quando entra esse caos das dúvidas. Elas começam o quê? A tentar pela sua própria força, elas metem o pé na porta e dessa feita, então, acabam agindo segundo os seus princípios, a sua inteligência, a sua cabeça perturbada, e elas então se desviam daquilo que Deus ali está programando, daquilo que Deus quer. A gente precisa entender isso. Olha, tem algumas coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, hoje eu convidei uma pessoa para vir na igreja, a pessoa disse assim a mim, nossa, eu precisava muito ir à igreja hoje. Hoje foi um dia muito difícil, mas não tem como eu ir não, me desculpe. Assim, eu fiquei pensando assim, por que a pessoa está pedindo desculpa para mim, né? É como se as pessoas fazerem algo que vai edificá-las fosse alguma coisa que o outro quer, sabe? É como se as pessoas ainda não entendessem
que ficar na presença de Deus, seguir os princípios de Deus, é bom para elas. É bom para elas. Então, quando você ouve uma palavra de Deus, né, você a pratica por causa de Deus, não porque alguém vai olhar para você. Tem igreja que as pessoas ficam preocupadas, se o pastor está me vendo praticar a palavra ou não, se o pastor está me achando que eu estou bem ou não estou, que isso, sai fora disso, tá bom? É você e o Senhor. Essa é a questão, é você e o Senhor. Então, ele está em caos, mas ele sabe que Deus está ainda no controle e que Deus é o quê? É a proteção dele. Deus continua, então, soberano sobre as nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos nada. Ele vai dizer, agora ele vai começar a citar várias coisas, vai falar sobre vários animais. O verso 18 diz o seguinte: há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. A águia voando no céu, a cobra se arrastando nas pedras, o navio que encontra o seu caminho no meio do mar, e o amor entre um homem e uma mulher. Deixa eu te explicar então isso. A águia voando no céu. O que há de, na verdade, o que há de conexão entre todas essas coisas, né, que ele citou aqui? Ele cita todas as coisas para trazer um princípio. A águia que voa no céu, a cobra que se arrasta na terra, o navio que se encontra no meio do mar, e um homem que pega, aqui no caso, o texto é traduzido por mulher, a melhor palavra traduzida da língua original da Bíblia é uma virgem. Então, um homem que pega uma moça virgem e sai com ela, certo? O que tem tudo isso junto é que não dá para saber o que vai acontecer ou como que essas coisas elas vão parar onde elas estão. Por exemplo, uma águia no meio do céu, você não sabe de onde ela vem nem para onde ela está indo. Um navio no meio do mar, naquela época era somente guiado por velas. Então, você não sabe como ele vem nem para onde ele vai, simplesmente ele está à mercê do vento. Uma cobra, uma serpente no meio das rochas, ela não deixa vestígio, ela não está se rastejando na areia, ela não deixa então, né, ela não deixa o seu rastro, né? Todas essas coisas. E assim um homem, quando ele pega uma virgem para fazer uma maldade, vai procurar não deixar rastro algum. Então o que ele está dizendo é, eu não consigo entender essas questões que parecem que não tem começo, nem meio e nem fim. É isso que ele está dizendo. Ele não consegue entender, não é, as coisas que estão no passado, no presente e no futuro. Gente, isso aqui é uma coisa que está sempre diante de nós. Nós estamos sempre tentando entender tudo. A gente sempre quer ter todo o passado. Nosso maior adversário não é o diabo, não são as pessoas que de alguma forma não gostam de nós. O maior adversário que nós temos somos nós mesmos. A Bíblia fala sobre isso. É a nossa natureza pecaminosa que mesmo crendo em Cristo, tendo sido batizadas em Cristo, ela ainda sobrevive. Martinho Lutero disse que ele pensou que quando ele creu e foi batizado, essa natureza morreria, mas ele percebeu que todos os dias ela estava viva e ele precisava afogar essa natureza. Ele dizia, todos os dias eu preciso afogar essa natureza má que está dentro de mim. Nós somos os nossos maiores adversários e a gente sempre vai tentar controlar tudo, a gente sempre vai querer ter todo o mapa na nossa mão. E Deus nunca vai colocar o mapa inteiro na mão daqueles que andam com Ele. Porque senão não existe mais, né, nenhum tipo de necessidade de ter Deus. E a verdade é, o que Deus mais espera de nós é a dependência completa. Deus quer que nós dependamos dEle, porque Ele nos criou. Ele sabe como nós devemos nos movimentar. Nós estamos inclinados para o pecado, né? Como eu disse, a nossa natureza é má. Jesus disse que é de dentro do coração humano é que nascem os desejos de homicídio, de matar pessoas, de adultério, de trair pessoas, os desejos de mentir, os desejos de roubar. Essas coisas não são o diabo que jogou, nasce aqui dentro, sem o diabo fazer. É por isso que tem algumas frases que dizem assim que
em muitos momentos não é o diabo que está usando a gente que está usando o diabo. Né? Que a gente é tão mal que às vezes nós é que começamos a usar o diabo. Às vezes até para nos esconder. Né? Se você, por exemplo, for em alguns lugares onde, por exemplo, eu dirigi um culto por 7 anos numa casa de recuperação, né? De pessoas de recuperação de vício, de droga e álcool, e assim, era impressionante, né? Quando eles iam testemunhar, sempre tinha a palavra, né? O diabo me pegou, o diabo me usou, o diabo fez isso, né? Então, assim, o diabo se torna a muleta de muita gente, né? Que põe nas costas dele coisa que nós deveríamos fazer. O diabo a gente expulsa, Jesus disse, agora o caráter precisa ser transformado. E o caráter é transformado como? Quando a gente renova a nossa mente na palavra do Senhor. Então, Deus quer que nós dependamos dele, isso é fundamental. Então, sempre que você fizer orações, e essas orações forem na direção de Deus, me dá o controle de tudo, você não vai ser respondido. Porque são orações que tão somente engrandecem a ti mesmo. Né? E Deus disse, a minha glória eu não reparto ela com ninguém. Isaías 42, versículo 8. Então a gente precisa compreender que assim como na natureza, ou até na vida, como o navio aqui que é citado, né? O navio que naquela época era movido por vela, assim como não tem como haver controle de tudo, né? A gente precisa entender isso. Na nossa vida a gente nunca vai ter controle de tudo. E se sempre que você não tiver no controle, você ficar extremamente ansioso, extremamente desesperado, extremamente preocupado, nunca você vai exercitar a sua fé. E se você não exercita a sua fé, ela não cresce. Ela vai atrofiando, vai ficando fraca, a ponto de você não ter fé, às vezes, nem mais para orar. Algumas pessoas entram até em colapso e não conseguem nem fazer orações mais. Então, eu preciso te dizer isso. Quando você não tem o controle, é a hora de você exercitar a sua fé. E a verdade é essa, gente. Até quem nem crê em Deus está sujeito a um monte de coisas na vida que estão à mercê. Para eles é a mercê do acaso, é a mercê da sorte, do azar, o que for. Nós sabemos que em tudo há Jesus Cristo, há o nosso Deus que está no comando de tudo. Então isso é fundamental. Quando, então, o desespero bater na porta, quando a ansiedade bater na porta, pare, respire e diga, esse é o momento agora de eu exercitar a fé. Essa é a hora que Deus vai me abençoar. É isso que a gente tem que entender. Quando alguma coisa difícil aparece, esse é o exato momento que Deus vai nos abençoar. Porque é nesse momento que a gente tem a oportunidade de o quê? De colocar em prática, de, por assim dizer, ativar o que é sobrenatural. É nessa hora, entende? Então, precisamos disso. Precisamos disso. E é incrível como às vezes a gente acaba perdendo na fé para pessoas que não creem em nada. Tem pessoas que não creem em nada e que simplesmente vão fazendo coisas. Certamente você conhece gente que é corajosa para fazer alguma coisa, não tem medo de nada, sei lá o quê. São pessoas que são, por fim, a Bíblia vai chamar de tolos. Porque, na verdade, isso tudo é imprudência. Fazer coisas com coragem, sem saber o que está por vir, no sentido de a pessoa nem em Deus crê, ela não sabe o que ela está fazendo, é tolice. Agora nós cremos em Deus, nós podemos ter coragem em Deus para fazer as coisas que Ele nos colocou na direção dEle para fazer. Né? Então, esse é o segundo ensinamento. E ele vai dizer o seguinte, uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma um banho e depois diz, eu nada fiz de errado. Aqui o outro princípio que ele traz para nós é, assim como essas outras coisas listadas, a gente não sabe qual é o rastro que elas têm, a gente não sabe qual é o rastro da cobra o que se metendo no meio de pedra, a gente não sabe qual é o rastro de um navio no meio do oceano, certo? Não tem, a gente não sabe qual é o rastro também de um coelho no meio das rochas, que ele vai citar logo a mais, e também a gente muitas vezes não pega o rastro, né, de um homem que pega uma mulher, uma mocinha virgem para cometer um crime e um pecado. Assim também a esposa infiel, ela comete o adultério, toma um banho e diz, não aconteceu nada. A gente precisa entender uma coisa. O segundo princípio dele aqui é,
Tudo que a gente faz, por mais que não tenha rastro diante dos homens, tem um rastro diante de Deus. Não é? Então, a gente também precisa tomar cuidado para que a gente não caia no engano de achar que, por nós estarmos escondendo bem certas coisas dos homens, que a gente também está escondendo de Deus. De Deus a gente já sabe que nada se esconde. Mas essa é uma verdade que pode prejudicar a nossa vida espiritual, no sentido de que muitos podem dizer, estou esperando que Deus me abençoe, e nada nunca acontece. Mas quando existem pecados escondidos, o Senhor barra mesmo as coisas. Provérbios 28, versículo 13 diz, aquele que encoberta o seu pecado não prospera, mas aquele que confessa e abandona recebe misericórdia. Então existem muitas pessoas também que estão travadas e que dizem, estou esperando em Deus, estou colocando a minha fé em ação, mas na verdade estão ocultando de Deus certos tipos de erro que precisam ser confessados, que precisam ser abandonados. E olha, como eu disse, o nosso coração é mau. Às vezes a gente começa a esconder uma coisa até da gente mesmo. Não é? A gente sabe que às vezes, se a gente começar a mentir, até a gente acredita na mentira que a gente fala, não é? O rapaz lá, o coach, ele fala tanta besteira que ele começou a acreditar no que ele fala e virou piada. É isso que acontece com a gente quando a gente começa a mentir, a falar para nós mesmos que não tem problema, alguma coisa que é pecado, a gente esconde isso, e na verdade a gente está o quê? Diante de Deus e, entendeu? Então assim, eu sou adepto de você ter a sua vida com Deus, porque quando a igreja pressiona a pessoa a confessar o pecado, às vezes a pessoa confessa só por questão social da igreja, né? Eu sou a favor da pessoa ter a sua vida com Deus e ter autorresponsabilidade. Igrejas que têm muitos jovens, geralmente eles querem levar os jovens meio no cabresto. Eu sou a favor de incentivar as pessoas a terem a sua responsabilidade espiritual, porque no final das contas vai ser você e Deus, né? Vai ser você e Deus. Então, quando ninguém está vendo, Deus está vendo, e nesse momento você tem a sua chance, então, de fazer o que é certo. Um outro princípio, a gente já está chegando na reta final para a gente louvar a Deus, cantar, se a gente puder. Mais louvores. Verso 21. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. O escravo que se torna rei, o tolo que tem para comer tudo que quer, a mulher que tem um gênio ruim, mas arruma casamento, e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Bom, esse texto aqui, somente se você pegar ele na língua original dele, no hebraico, que vai ter um entendimento, porque as palavras que são usadas para traduzir no português, elas não se conectam bem, tá? E muitos termos usados são arcaicos, são palavras arcaicas que a gente nem usa mais, então não dá para entender. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que assim como um escravo, se ele se tornar rei do nada, ele não tem preparação para isso. Assim como um tolo, do nada, começa a ter do bom do melhor, ele não tem preparação para lidar com essa riqueza. Assim como uma mulher de gênio ruim, de gênio mau, se ela se casar, ela não vai ter sabedoria para o quê? Para deixar o lar dela estabilizado. Assim também uma escrava, se ela se tornar senhora, do nada, ela também não vai conseguir. O que o texto está dizendo, então, é que em tudo nós precisamos de preparação. E aqui eu tenho uma palavra que vai consolar também o seu coração. A gente olha muita coisa que cresce rápido demais. E isso é uma coisa que eu guardo para mim. Hoje mesmo eu pedi a Deus uma resposta e eu estudando o texto a pregar, essa foi a resposta para mim. A gente pede resposta a Deus do porquê algumas coisas da nossa vida não crescem mais rápido, né? Não são mais dinâmicas, não são mais frutíferas, não é? E a verdade é que as coisas que mais vão frutificar de maneira saudável são as coisas que Deus mais prepara. E aquilo que Deus mais prepara, geralmente demora mais tempo para se consolidar, não é? Uma árvore que vai se tornar grande, sólida, ela precisa ter fortes raízes, não é verdade? E alguém já disse que o que nasce grande é monstro, ou Adão, que nasce pecando, né? Então a gente precisa entender que Deus nos faz, não é? Começar pequeno,
e às vezes a gente vai enxergar muita gente que parece que está muito na frente de nós. E vai parecer que está tudo certo com essas pessoas e que está tudo errado conosco. Mas a verdade existem muitas pessoas que são como o quê? Como um escravo que se tornou rei do nada. Não há preparação. Tudo que você vê crescendo rápido demais, você pode lembrar disso. O que cresce muito rápido geralmente costuma ser doença, não é? E isso é complicadíssimo, porque muita coisa que nós chamamos de crescimento é somente inchaço. E Deus, na verdade, Ele só faz coisas que são, de fato, crescimento. Então, para dar um exemplo, às vezes uma pessoa, do nada, ela abre um empreendimento, usa certas táticas e aquilo cresce do dia para a noite. E você está lá pelejando há anos e parece que não consegue, não é? E até parece que o erro está em você. Nesse momento, tem uma coisa boa para você tirar. Obviamente, você vai procurar se atualizar se de alguma forma tem alguma coisa que você ficou para trás. Mas você pode ter a certeza que a sua vida está na mão de Deus e que toda a sua vida está na mão de Deus e que Ele está te conduzindo da melhor forma possível. Um escravo que se torna rei sem preparação, ele cai logo. Então, quando Deus faz com que as coisas na sua vida não cresçam demais, Ele está te protegendo de você chegar num lugar alto demais sem preparação e chegar lá e cair. Então, o Deus que nós servimos, Ele é tão bom que Ele nos prepara. Então, nem sempre estar nos lugares altos significa bênção, tá? Nem sempre, então, uma mulher briguenta querer casar, isso não é bênção. Ela tinha que, na verdade, procurar essa transformação do temperamento antes de se casar. Então, a gente precisa entender isso, gente. Olha, Deus sabe o que está fazendo. Sabe muito bem o que está fazendo. Então, pode ter alguém que começou junto com você e está ganhando muito mais dinheiro que você. Fique em paz. Não é porque essa pessoa tem mais preparação. Deus cuida de você de uma forma muito linda, que às vezes você não tem nem noção. Mas se você colocar tudo na mão de Deus, você vai entender perfeitamente o caminho que Ele faz para você. Alguém pode ter começado junto com você e parece que está fazendo coisas muito além de você. Fique em paz. Deus está cuidando de você de uma forma única, de uma forma muito especial. E é para o seu benefício, é para o meu benefício, Deus vai ser glorificado, certo? Eu já me peguei pensando várias vezes, né? Tem 18 anos que eu prego o Evangelho. Senhor, mas tem 18 anos que eu prego o Evangelho, que eu morro de estudar, que eu morro de orar, que eu faço a sua vontade, a minha vida é só isso. O que está faltando para que cresça, para que eu cresça mais, para que eu possa ajudar mais pessoas? Eu simplesmente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu só ouço silêncio. Silêncio porque o silêncio de Deus também abençoa. Então, eu procuro ao máximo me atualizar. Mas eu não posso ficar olhando para os outros lugares para tentar me comparar. A jornada que Deus tem para mim é uma jornada que Ele me conserva do jeito que Ele quer. Então, como já disse alguém, é melhor você estar de pé, abençoado, com fé, ali na sua situação, do que você ser colocado em algo que é popular, né? Mas você começar a ser destruído por dentro. É o que a Bíblia diz. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é? Ou como alguém já disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Não é? Então existem prioridades que Deus nos guarda. A última coisa, então, que eu quero citar é o versículo de número 24, para a gente fazer uma oração. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. As formigas, que são fracas, mas elas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são fortes, mas fazem suas casas na pedra. Os gafanhotos não têm rei, mas avançam em bando. E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas elas estão escondidas e elas são encontradas até dentro dos palácios. Para a gente fazer algumas coisas que são grandes, às vezes
a gente acha que precisa de muito, mas não. A gente precisa de disciplina, a gente precisa usar os dons que Deus nos deu. Então, quando a gente olha demais para a grama do vizinho e para os dons alheios, a gente acaba muitas vezes perdendo a conexão com o nosso próprio coração para a gente viver o nosso dom, né? O dom das formigas é esse, elas são dinâmicas mesmo e elas trabalham intensamente. Com certeza você já viu o trabalho delas e elas conseguem carregar folhas que têm muitas vezes mais o próprio peso que elas têm, né, no corpo delas. E elas trabalham sempre no verão, porque você não vai ver formiga solta por aí na época do inverno, porque elas já se equiparam todinha nos formigueiros para isso, né? Não sei se você já viu um formigueiro completo, né? Você pode ver na internet, mas você vê como elas fazem tudo ali para se precaver, para se prevenir. Você vê como existe uma sabedoria muito grande naquilo ali, né? Então, faz na hora que tem que fazer. Essa é a situação, é o que está sendo ensinado. Os gafanhotos, eles não têm líder, mas eles estão sempre, né, na mesma direção. É por isso que na época bíblica, hoje em dia em alguns países, o gafanhoto era considerado uma praga. Por quê? Porque eles atacam todos juntos, né? As lavouras. Não tem líder, eles vão sempre juntos. Então, eles sabem o princípio da unidade, né? Sabem da importância de se andarem juntos. Os coelhos, eles sabem que são presas de vários animais, então eles aprenderam, né, a viver nas rochas, a fazer das rochas os seus lugares de repouso, para eles não serem alcançados pelos seus predadores, não é? E dessa feita, as próprias lagartixas, né, elas podem viver em lugares mais quentes, que é o que elas precisam, e elas podem estar nesses lugares, nos palácios, porque elas sabem usar a velocidade que elas têm na hora certa para fugir de quem quiser matar elas. Então, os dons que Deus nos deu precisam ser usados na hora certa. E a última coisa que eu quero deixar é isso, então. Trabalhe quando tiver que trabalhar, certo? Descanse quando tiver que descansar. Isso é um princípio de Deus. A Bíblia diz, tem hora para trabalhar, hora para descansar. Não adianta ficar só trabalhando, certo? Você vai simplesmente só perder coisas, né? Porque não tem como substituir o descanso. O descanso é algo fundamental. Deus nos manda descansar e Ele trabalha por nós quando a gente descansa. Então não pode só descansar. Sabemos que existem, a nossa própria alma, ela tenta nos ser predador, as forças do mal. Então assim, quando a gente começa a perceber quais são as nossas fraquezas e o que tenta nos devorar, a gente precisa então já agir da forma certa para a gente estar na posição correta, para a gente não ser dominado por elas e ser abocanhado por elas. E por fim, a gente precisa ter a velocidade certa para sair dos lugares e para entrar nos lugares. Jesus foi mestre em ensinar isso. Ele entrava, às vezes o povo queria matar ele, ele saía, ele entrava, saía. Então a gente precisa saber disso. Tem um provérbio aqui, e aqui eu já encerro, que diz assim, que se você fizer visitas constantes na casa do seu próximo, ele vai passar a te odiar. Então, até quem gosta de você, se você estiver lá toda hora, vai ficar chato, vai acabar a graça, vai ter problema, né? Então, tem que saber a hora de entrar, tem que saber a hora de sair, como as lagartixas. Então, que esses princípios sejam aplicados. O que vale na nossa vida é aplicar. Porque Jesus diz, quem ouve a minha palavra e pratica ela, é como alguém que coloca a sua casa sobre a rocha. Vem tempestade, furacão, o que for, não cai essa construção. A nossa vida continua de pé. Você pode se levantar para a gente fazer uma oração? Depois, vamos louvar a Deus também. Faça essa oração a Deus. Eu não sei o que mais tocou o seu coração da palavra que nós falamos aqui, mas eu gostaria que você orasse em cima disso, nesse momento. Senhor nosso Deus, a nossa oração nesse dia é para que o Senhor nos ajude a ter fé para colocar em prática a sua palavra. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor nos dá graça
para que a gente peça perdão pelos nossos pecados, para que nós mesmo, muitas vezes, sem te entender, a gente possa ficar seguro, porque o Senhor é a nossa proteção, como diz o versículo 2. Mesmo que a gente não te entenda, a gente sabe que foi o Senhor que fez todas as maravilhas. O Senhor foi quem criou os mares, o Senhor é quem criou a terra, fez a separação entre céus e terra. Tudo está no teu controle, Senhor. Às vezes, como Agur mesmo citou, nós podemos parecer que estamos igual um animal, sem saber o que fazer, sem razão. Mas mesmo assim a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Porque se não fosse a tua mão, nós já teríamos caído de uma forma terrível. Mas até aqui